mensagem tremenda, né? O noivo está chegando e ele está pronto para levar a igreja. O relógio já está marcando quase meia-noite. O relógio de Deus, à meia-noite, o Senhor vem buscar a sua igreja. E que nós possamos estar que nem as 5 prudentes, com lâmpada sobre o nosso azeite. Amém? Glória a Jesus, que Deus seja louvado, né? Glória a Deus por essa mensagem linda, né, da palavra de Deus. Convido você agora a se colocar de pé. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 15 em diante. Pode deixar, se não está acendendo. Evangelho de João, capítulo de número 20, vamos ler o versículo 15 em diante. Hoje é noite de Santa Ceia, é noite de participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? Fecha a palavra, fecha os teus olhos. Senhor Deus e amado Pai, fala conosco, assim como o Senhor falou através desse teatro. Fala conosco através dessa palavra, para que possamos participar nessa noite do teu corpo e do teu sangue. Eu me coloco em tuas mãos e te peço agora: usa-me como teu vaso, teu instrumento. E desde já, Pai, eu te peço: repreenda toda obra contrária, repreenda todo espírito do inferno, que porventura queira nessa noite roubar a bênção dessa igreja. Assim, Pai, eu oro agradecendo em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe não é a cura, não é a bênção financeira. A coisa mais linda não é um louvor maravilhoso, não é um pastor de renome. A coisa mais linda que tem um culto é a presença de Jesus. Porque se Jesus não está presente, nada faz sentido. Mas quando Jesus se faz presente num culto, esse culto faz toda a diferença. Porque Jesus, ele é a fonte de alegria, ele é fonte de paz. Porque a salvação só vem por intermédio dele e de mais ninguém. Porque ele foi escolhido para ser o resgatador da humanidade. Por isso que um culto sem a presença de Jesus, irmãos, se torna uma reunião.
O louvor sem a presença de Jesus se torna ali um concerto musical. A pregação sem a presença de Jesus se torna discurso igual de político. Mas com a presença de Jesus, louvor é adoração, palavra é unção. Por isso que a coisa mais importante que nós devemos buscar, irmãos, é a presença de Jesus na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A presença de Jesus é tudo para nós. Diga assim: a presença de Jesus é tudo na minha vida. Guarda isso no teu coração. A palavra a qual nós lemos fala de uma mulher que estava ali indo em direção ao sepulcro, indo em direção ao túmulo de Jesus. E quando ela chega no túmulo, a pedra que fechava estava fora do lugar, e ela entra no sepulcro e ela não encontra mais o corpo do seu Jesus amado. Quem era essa mulher? Maria Madalena. E para nós entendermos essa mensagem, nós vamos falar um pouco sobre Maria Madalena. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 2, fala sobre ela, nos dá uma característica dessa mulher. Diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, de quem o Senhor havia tirado 7 demônios. Então Maria Madalena era uma mulher que possuía uma legião de demônios sobre a sua vida. Era uma mulher, amados, prostituta. Era uma mulher que ninguém dava valor. Era uma mulher, irmãos, que era ignorada por todo mundo. E se não bastasse ser ignorada, ainda quando as pessoas passavam por ela, a humilhavam, a criticavam. Quem sabe até batiam, espancavam, devido à sua fama, devido àquilo que ela fazia. Os homens, quando procuravam Maria Madalena, eles procuravam ela simplesmente para saciar o seu desejo. Iam lá, matavam o seu desejo, jogavam, quem sabe, alguns denários, algumas moedas, e depois olhavam para ela com cara de nojo e repudiavam ela. Eu creio que essa mulher, ela devia ser muito triste por causa dessa possessão maligna, porque eu acredito que ninguém nasce e queira fazer isso ou viver dessa maneira de vontade própria. Ela era levada pelos espíritos malignos a viver dessa maneira. Assim como um drogado, ele não se droga simplesmente porque ele quer. Ou um alcoólatra não se livra do álcool simplesmente porque ele quer. Porque se fosse assim, não haveria alcoólatra. Porque ele sabe o quanto isso lhe prejudica. Porque ele sabe que isso está destruindo a sua família. Ele sabe que o álcool está acabando com a sua vida, que ele está jogando tudo fora. O drogado, se fosse simplesmente pela sua vontade, eu creio que ele nunca mais iria querer usar droga. Porque a partir do momento que o efeito da droga passa, vem uma depressão profunda sobre ele. E ele começa a enxergar coisas que ele fez enquanto estava sob efeito da droga. Roubo, assalto, assassino e tantas outras barbaridades que a gente ouve no jornal. Então eu creio, irmãos, que quando ele está sóbrio, se dependesse somente dele, eu creio que ele nunca mais iria querer usar droga. Mas o problema é que não depende dele. O problema é que ele está escravizado por um espírito maligno que o obriga
obriga a voltar a se drogar, ou que o obriga a voltar a beber novamente. E assim como essa mulher, eu creio que após ela manter relações com vários homens durante um dia, no final do dia ela dizia: que vida é essa? Que miséria de vida é essa que eu vivo? Eu sou um objeto na mão dos outros. Ninguém me ama. Ninguém tem prazer de ficar ao meu lado. Mas ela não conseguia, porque no outro dia ela tinha que voltar a se prostituir. Mas um dia, irmãos, essa mulher teve um encontro diferente. Um dia um homem chegou para ela, mas esse homem não olhava ela com os olhos daqueles outros. Os outros olhavam para ela como se ela fosse um objeto de prazer. Mas quando esse outro homem olhou para ela com um olhar de amor. E em Lucas, capítulo 8, diz que aquele homem estendeu a mão sobre ela e repreendeu e expulsou esses demônios que escravizavam a vida dela. E a partir daquele momento, que essa legião de demônios que escravizavam, que obrigavam ela a ter uma vida de tristeza, a partir desse momento que esses espíritos saíram da vida dela, ela se transformou numa nova criatura. A alegria entrou no coração dessa mulher. Ela agora não era mais triste. Ela agora não tinha mais desejo de se prostituir. Outro desejo entrou no coração da Maria Madalena. Entrou, irmãos, o desejo da gratidão. Ela começou a sentir uma gratidão muito grande para com a pessoa de Jesus Cristo, porque ele foi o único homem que ela conheceu que pôde mudar a história da vida dela. E nessa noite, esse mesmo homem está nesse lugar. E ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a sua vida. Muitas vezes tentamos de nossa livre e força espontânea querer mudar a nossa história. E nós não conseguimos. Por quê? Porque muitas vezes está sobre nós uma força muito maior que nos escraviza. Mas nessa noite Jesus Cristo está aqui. E Ele está te olhando, irmãos, com um olhar de amor. E em nome de Jesus você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai sair daqui da mesma maneira que Maria Madalena saiu diante da presença de Jesus. Ela saiu com uma nova visão. Ela saiu com novas metas. Ela saiu com alegria no seu coração. E ela saiu com uma gratidão muito grande pela pessoa de Jesus. Muitas coisas mudaram na vida dela. Primeira coisa, ela é tomada de um amor profundo por Jesus Cristo. Não é aquele amor de interesse. Não é aquele amor que espera algo em troca. Esse nós conhecemos muito bem. Aquele amor que vem, mas com segundas, terceiras intenções. Aquela mulher agora ela foi tomada por um amor profundo por Jesus. Ela não queria mais nada de Jesus, a não ser estar ao seu lado. A não ser estar ao seu lado, abraçando, ouvindo a voz dele, estando perto dele, andando junto com ele. Ela não pedia mais nada para ele, porque ela foi tomada, irmão, de um amor muito grande. E isso é uma característica das pessoas que recebem bênçãos grandes do Senhor. A pessoa recebe algo grande e é tomada por um amor incondicional. Ela não precisa pedir mais nada, basta ela estar na presença do Senhor e ela está satisfeita. Logo após ele ter curado
aceita. E ele entra na casa do fariseu, e eles se sentam ao redor da mesa, e essa Maria Madalena, impulsionada por esse amor profundo, ela não resiste, ela vai atrás do seu mestre. E a Bíblia diz que o amor dela era tão grande que ela entrou na casa do fariseu, ela não olhou para ninguém, ela se lançou aos pés de Jesus e começou a chorar aos pés de Jesus, começou a lavar os pés deles com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, e ela derramava óleo precioso sobre os pés de Jesus. Tudo isso demonstra, irmãos, a mudança que houve na vida dessa mulher. A partir daquele momento, a presença mais preciosa na vida dela era Jesus Cristo. Jesus se tornou a pessoa mais importante na vida dela. E é assim que eu e você temos que olhar para Jesus Cristo. Não como um Deus de milagre, não como o dono do ouro e da prata, não como o médico dos médicos, mas temos que olhar para Ele como Filho de Deus. Temos que olhar para Ele como nosso Salvador, como Messias. Nós temos que vir na casa de Deus e não nos preocuparmos com o louvor, não nos preocuparmos se vai vir bênção ou não, mas nos preocuparmos se Jesus está nesse lugar. E com certeza, Jesus está. Outra característica que nasceu no coração dela foi a fidelidade. A palavra diz que Jesus, quando foi preso, quando ele começa agora a ser açoitado, os discípulos fugiram. Somente uma pessoa ficou próxima de Jesus acompanhando. Quando Jesus agora pega aquela cruz e começa a sua caminhada, os discípulos continuavam escondidos, mas somente uma pessoa acompanhava ele lado a lado e chorando. Quando Jesus é pregado na cruz, seus discípulos, a maioria estava fugindo, mas uma mulher estava ali ao lado da cruz. E quando o corpo de Jesus é colocado no sepulcro, os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, mas uma mulher estava ali, naquele sepulcro. E essa mulher, irmãos, era Maria Madalena, porque ela era fiel a Deus, ela era fiel ao seu mestre. A sua gratidão era tão grande que ela não se importava com mais nada. Ela estava ali junto com Jesus. Jesus, se tu for, eu vou junto. Se o Senhor sofreu, eu sofro junto. Se o Senhor for crucificado, eu também vou junto. Eu não fujo. O amor levou ela a ter um ato de fidelidade. E ela estava disposta a servir Jesus de qualquer maneira. Irmãos, é isso que Jesus olha para nós hoje e espera enxergar: gratidão, amor, fidelidade e servidão. Se nós não tivermos essas 4 características dessa mulher, nós estamos chegando a Jesus somente como dono do milagre. E não é assim que Jesus quer ser visto por nós. Ele quer ser visto como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Feche os teus olhos um momento e pergunte para você mesmo: Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, meu irmão? Você tem esse sentimento de gratidão? Aí eu pergunto para você: o que você vem buscar na igreja? Eu quero que você seja sincero contigo mesmo. O que você vem buscar na igreja? Bênçãos, vitórias, curas, unção, reconhecimento, prosperidade? Ou você vem buscar a presença de Jesus Cristo?
A presença de Jesus Cristo, irmãos, é tudo que nós precisamos. Pega a palavra de Deus, abra ali em João ainda, capítulo 20, lá no versículo 17. Olha que coisa tremenda para aqueles que buscam a presença de Jesus. E você vai começar a pular nesse lugar. João 20, 17 diz assim: Jesus disse: não me segures, mulher, pois ainda não voltei para o Pai. Irmão, os sacerdotes não conseguiram dominar Jesus. Tentaram, mas não conseguiram. As chicotadas não conseguiram derrotar Jesus. A Bíblia diz que ele sofreu calado. Aquela cruz pesada não fez parar Jesus. Ele tropeçou, mas se levantou e continuou. Aqueles pregos em suas mãos não derrotaram ele, porque ele ficou firme até o final. Nem a morte derrotou Jesus Cristo, porque ele morreu, foi ao inferno, pisou na cabeça da serpente e ressuscitou. Mas no versículo 17, Jesus, ele para e diz: mulher, não me segura. Mulher, a morte não me segurou, mas tu estás me segurando. Eu tenho que ir para o Pai, mas você está me segurando nesse lugar. Irmão, a dor não segurou Jesus, a humilhação não segurou Jesus, a morte não segurou ele, mas uma mulher com o coração voltado para ele segurou ele. O plano era ele ir para o inferno e ir para a glória, mas por causa de uma pessoa que estava ali chorando e clamando o nome dele, segurou ele. E ele disse: eu não posso ir para o Pai deixando essa mulher chorando e me clamando. Quando nós temos a percepção que Jesus é a coisa mais importante da nossa vida, nós conseguimos segurar ele perto de nós. Muitas pessoas não seguram Jesus porque não mostram o amor que ele sente por ele. Aquela mulher, ela teve a vida mudada, e a partir daquele momento, irmãos, Jesus era tudo para ela. Ela não queria mais saber de vitória, de bênção, não, ela queria era Jesus. Eu quero estar com Jesus, eu quero ser fiel a Jesus, eu quero adorar Jesus, eu quero lavar os seus pés, eu quero enxugar os seus pés, eu quero ungir ele, eu quero estar perto dele, eu quero sentir o cheiro dele, eu quero estar abraçada com ele, eu quero andar com ele, eu quero sofrer com ele, eu quero fazer tudo com ele. E quando ele enxerga uma pessoa assim, essa pessoa tem o poder de segurar Jesus. E Jesus quer ser segurado por você. Jesus quer estar ao teu lado, mas nós só vamos conseguir segurar ele se nós mostrarmos tamanha fidelidade, tamanho amor. Irmãos, atraia Jesus para a sua vida. Tem pessoas que não são abençoadas porque não atraem Jesus para elas. Querem só a bênção, querem só milagre, querem só vitória financeira, querem só a bênção, mas não querem o abençoador. Querem receber, mas não querem doar. E não estou falando de dinheiro, estou falando de doação de vida. Entregarem a sua vida para ele. Muitos que estão aqui já receberam um milagre de Deus. Muitos aqui já foram tocados em alguma área por ele. Se não fosse ele,
onde estaria você agora? Eu fui tocado por Ele um dia. Ele veio e tocou no meu corpo e eu recebi uma cura. A partir daquele momento, Ele passou a ser tudo na minha vida. E sabe qual foi a consequência disso? Eu tenho segurado a presença dEle perto de mim. E quando Ele está perto de mim, os milagres estão perto de mim. Quando Ele está perto de mim, as bênçãos estão perto de mim. Jesus quer estar perto de você. Mas Jesus diz para ela: mulher, não me segures, porque eu ainda não voltei para o Pai. Aí Ele diz para ela algo muito forte. Vamos ler ali em diante. Ele disse, no verso 17 ainda: diga aos meus irmãos, estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Irmão, Jesus, Ele quer que eu e você saiamos e proclamamos e dizamos: Senhor, eu vi o Senhor. Pastor, como eu vejo o Senhor? Através dos milagres que Ele faz na minha vida, através das libertações que Ele me dá, através das bênçãos que vêm por intermédio dEle. E o Senhor nessa noite está dizendo: filho, eu quero que você me segure, que você prove que me ama, que você prove que é comigo, e depois te abra a tua boca e anuncia aos discípulos: eu vi o Senhor. Irmão, Deus conta comigo e contigo para anunciarmos a palavra, para anunciarmos o poder dEle.